livro de Lucas, capítulo de número 19. Vamos estar lendo do versículo 1 adiante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Gostaria de contar uma história para você que está me ouvindo nesse momento. Havia um homem, ele não acreditava em Deus, e um dia ele decidiu provar que Deus não existia, que Deus era uma fantasia da mente do homem. Então ele pegou uma criança e levou para uma ilha deserta. E desde criança, ela foi instruída a não acreditar em Deus. E aquela criança foi crescendo, aquele homem foi falando, maquinando na cabeça daquela criança que Deus não existia, que Deus não fez o mundo, que Deus não fez o sol e nem as estrelas. Mas aquela criança foi crescendo com o tempo. E aquele homem foi observando que todo dia, ao entardecer, aquela criança, ela subia a uma montanha e ficava ali por alguns minutos. E quando o sol se punha, ela descia toda feliz, com seus olhos cheios de lágrimas. E um dia aquele homem subiu atrás daquela criança para ver o que estava acontecendo ali. E ele viu aquela criança de joelhos, falando com o sol. E ela dizia assim: Eu não sei quem te fez, mas olha, diga para ele que ele é poderoso, porque só alguém muito poderoso, muito grande, pode ter feito você com toda essa beleza e essa luz. É assim que eu sou, é assim que você é. Todo homem, toda mulher, dentro de si mesmo, no mais profundo do seu coração, existe uma necessidade de conhecer a Deus, de saber quem é Deus, visto que Jesus, Ele mesmo disse, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque Jesus disse isso. Porque é impossível eu conhecer a Deus se eu não conhecer a Jesus. Jesus é o caminho para que eu possa me achegar mais perto de Deus. E Zaqueu, ele entendia isso. Ele queria conhecer a Jesus para se achegar mais perto de Deus. No versículo 3 do livro de Lucas, capítulo 19, diz assim: E procurava ver quem era Jesus. Havia ali em volta de Jesus centenas e centenas de pessoas, homens, mulheres, que estavam ali à procura de um lugar especial, um lugar privilegiado para ver, para tocar em Jesus. E Zaqueu, ele se precipitou e subiu a uma figueira, subiu em uma árvore, no meio daqueles galhos,
parece até que eu vejo Zaqueu, o publicano, um homem rico, um homem cuja tinha fama, um homem que tinha todo o critério, toda a legalidade para determinar alguma coisa. Ele sobe na figueira e ele ali no meio dos galhos, o seu rosto começa a se transformar, as suas mãos começam a suar, a transpirar, o seu coração começa a palpitar, tudo na ânsia e no desejo de conhecer e ver Jesus. No versículo de número 4 e 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.